Vamos compartilhar aquilo que Deus tem para nós hoje. Eu queria compartilhar com você uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 18. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 18. Se puder projetar para mim. Segunda Timóteo, capítulo 3. Nós estamos na série De Volta à Essência. E a gente, 2 Timóteo, perdão, né? 2 Timóteo, não sei se eu falei segunda ou primeira, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16 e 17. Nós estamos com uma série em cima do tema que Deus nos deu para 2025, que é de volta à essência, voltar à essência e viver as promessas de Deus para a nossa vida. Domingo passado eu falei sobre voltarmos à essência do Evangelho. Se você não assistiu essa mensagem, eu quero sugerir você aí no YouTube, ela já está disponível no nosso canal, e você acompanhar lá ela por completo, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Mas a gente falou sobre o que é voltar à essência do Evangelho. Qual é a essência da mensagem do Evangelho? Só Jesus Cristo é o Senhor. A gente vive uma época do relativismo, onde tudo é relativo, não existem mais verdades absolutas. E dentro da igreja isso está de uma certa maneira, né, também sendo percebido. Pessoas que estão na igreja, se autodenominam cristãs, mas não tem Jesus como seu Senhor. Muita gente quer Jesus como Salvador, mas a Bíblia vai dizer que o que faz dele o nosso Salvador é tê-lo primeiro como Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer, creia no Senhor Jesus e não no Salvador Jesus. Ele diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quando nós percebemos isso, a essência da mensagem do Evangelho é ter Jesus como o único Senhor. Tem muito cristão que ele tem Jesus, mas Jesus está do lado de fora, e quem é o Senhor da sua vida é Ele mesmo. Ele é o dono do seu próprio nariz, ele caminha segundo as suas próprias escolhas, ele não submete ao crivo do seu Senhor as suas escolhas, as suas decisões, seu estilo de vida, seus princípios e seus valores. Ele está na igreja, mas ele continua vivendo do jeito que ele acha que quer, que deve ser. E você é livre para isso. Você só precisa entender que ele não pode salvar a quem ele não pode governar. Ele não pode ser salvador, e não pode não no sentido de estar limitado, mas na sua soberania, foi a maneira que ele estabeleceu, né? Por isso que ele diz que creia no Senhor Jesus e será salvo. Então creia no Senhor, e sem ter Ele como Senhor, implica em ter Ele como única autoridade na nossa vida. A palavra dEle é a única que vale, é a maior autoridade na nossa caminhada cristã. E hoje eu quero falar com você nessa segunda mensagem da série de Volta à Essência, com o tema de volta à autoridade e à centralidade das Escrituras. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, toda Escritura é inspirada por Deus. Toda ou uma parte? Não. Então, eu acho que poucas pessoas acham que é toda. Se você acha que é só uma parte, não tem problema. Você tem liberdade para crer. Mas quem crê que toda a Escritura é inspirada por Deus? Porque está escrito. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada por quem? Por Deus, e útil. Tudo que Deus deixou escrito, a Bíblia vai dizer que para o nosso próprio bem Ele deixou, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, né? Para que a gente possa viver a nossa trajetória aqui na terra da melhor maneira possível, até encontrarmos com Ele na eternidade. Então diz, toda a Escritura é útil, mas útil para quê? Para o ensino, quando eu não conheço, quando eu não sei o caminho a trilhar, ela me ensina. Para a repreensão, quando eu estou me desviando do caminho. Para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, para nos instruir naquilo que é correto,
para nos instruir naquilo que vai nos fazer prosperar sem dores. A Bíblia diz que a prosperidade de Deus não acrescenta dores, não vai trazer consequências depois, né? Você dorme em paz, você tem paz, você consegue. Ele diz: é útil para a instrução na justiça, para que o homem de Deus. Gente, quem não quer ser um homem ou uma mulher de Deus, esquece o que eu estou falando e vai viver sua vida do jeito que você quiser. A Bíblia, ela é inspirada e ela é útil para quem quer se tornar um homem ou uma mulher de Deus. Um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Ele diz, não é para que qualquer pessoa, para que o ímpio, para que não, ele diz para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo isso, a palavra de Deus, toda a escritura que é inspirada por Deus, serve para a minha vida e para a sua vida. A principal estratégia que o inimigo tem usado para tirar Jesus do centro do senhorio da nossa vida, é ele nos desviar de maneira muito sutil. Não espere que o diabo vá aparecer para você com um tridente, com chifre, com os olhos de fogo. Não, por quê? Porque você vai correr. Eu sei que você é muito valente, eu sei que você é corajoso, né? Mas a probabilidade de você correr é muito grande. Ele vai aparecer para você de uma maneira que ele te atraia, não que ele te espante. Ele vai aparecer para você de uma maneira muito sutil. Para quê? Para tentar, né, nos desviar dos propósitos e da vontade de Deus para a nossa vida. E a principal estratégia dele para nos desviar da vontade de Deus e do propósito de Deus para a nossa vida é exatamente nos levar a negar ou questionar a autoridade das Escrituras. A Bíblia fala, mas não é bem assim não. Isso aí é mais ou menos, isso aí não é bem desse jeito. Aí você começa a questionar a autoridade das Escrituras. Quando ele começa a te fazer questionar, automaticamente você começa a tirar a Bíblia, as Escrituras, da centralidade da sua vida. Ela já não é mais o centro já é a sua vontade, é o que você acha, porque se você tira a autoridade das Escrituras, tudo vira relativo. Você não tem mais um padrão. Todo mundo pode fazer o que acha, todo mundo, né, tem a liberdade, em termos de liberdade, tem a liberdade, desde que você não se autodenomine um cristão, porque cristão não tem vontade própria. A Bíblia fala que nós precisamos morrer para nós mesmos, para nascer, para viver com Cristo. A Bíblia diz que quem não morre com Ele, não vai ressuscitar com Ele. Aí eu te pergunto, morto tem vontade, sim ou não? Você já viu um morto na pedra lá, e aí o pessoal chega e diz, olha, vamos fazer o sepultamento, vamos levar lá para o Jardim da Saudade. Aí o morto diz, não, peraí, leva lá para a Morada da Paz, eu mereço um negócio mais... Não, tá bom, vamos levar para lá. Aí vão escolher lá o caixão, aí escolhe um, ele diz, não, peraí, esse aí não, pô. Coloca um negócio melhor aí para mim, né, ficar mais confortável, né? Não, por quê? Porque morto não tem vontade. O problema é que às vezes a gente está dentro da igreja e a gente ainda não morreu para nós mesmos. Jesus ainda não é o nosso único Senhor. A gente continua sendo o nosso próprio Senhor. A gente continua caminhando de acordo com as nossas próprias vontades. Por quê? Porque a gente está, né, diluindo, a gente está negando a autoridade das Escrituras na nossa vida, e a gente acaba obedecendo ou seguindo aquilo que é conveniente para nós, ou aquilo que a gente acha que deve seguir. E se você segue aquilo que você acha que você deve seguir, você está seguindo a você mesmo, e não a Deus. Você segue a Deus quando você segue tudo que está de acordo com a palavra. Independente de você concordar ou não, independente de você entender ou não, porque nós não fomos chamados para andar pelo que entendemos, nós somos chamados para andar pelo que nós cremos. Então, como eu falei no último domingo, em tom de brincadeira, mas é algo sério e verdadeiro, se Jesus é o nosso Senhor, a palavra é a Nossa Senhora. Porque tem gente que pensa que é possível ter Jesus como Senhor da minha vida e não ter a palavra como autoridade na minha vida.
Como que isso é possível se Ele é a palavra? A Bíblia diz que Ele é o verbo que se fez carne. Não tem como você ser um cristão e ter Cristo como Senhor se você não tem a palavra como a autoridade e a centralidade da sua vida. A vida de um cristão é definida pelo senhorio de Cristo sobre a sua vida e pela centralidade da palavra, pela autoridade da palavra, inquestionável. A gente precisa voltar à essência da vida cristã, que é ter a Bíblia como Deus diz que ela é, e não tratar a Bíblia do jeito que a gente quer que ela seja, ou do jeito que a gente acha que ela é. Todo mundo tem o direito e a liberdade de questionar a autoridade das Escrituras, menos um cristão. Quem não é cristão, ele tem todo o direito de questionar a autoridade das Escrituras. Porque se eu passo a questionar a autoridade das Escrituras, a gente entra num problema gigantesco. Aí eu já não posso mais crer de maneira absoluta que Deus criou, né, que Deus foi o Criador. Aí eu já posso ir para o lado da explosão, do Big Bang, né? E aí eu já posso entrar na teoria de que você não foi uma obra-prima das mãos de Deus, você veio da ameba, do macaco, não sei da onde, né? Então e o diabo sabe disso, que quando ele consegue trazer dúvida a você questionar a autoridade da Escritura, isso vai influenciar completamente no teu estilo de vida, nos teus princípios, nos teus valores, nas tuas escolhas, nas tuas decisões, e vai influenciar na tua capacidade de viver as promessas de Deus para a sua vida. Então a palavra de Deus, como nós vimos, ela é toda inspirada por Deus, ela é inerrante, ela é infalível, isso é inegociável, isso é a base da vida cristã. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é o único meio de agradar a Deus. Acompanha comigo aqui o meu raciocínio. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim ou não? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então olha só, sem fé eu não consigo agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então a única maneira de eu agradar a Deus é na medida que eu conheço e pratico a palavra. Porque na medida que eu conheço e pratico a palavra, o que vai gerar fé no meu coração, que vai me capacitar a agradar a Deus? A palavra. Não tem outra maneira de você se tornar um homem ou uma mulher de fé que vai agradar a Deus se não for através da palavra. E aí a Bíblia vai dizer em Salmo 37, versículo 4, que quando nós agradamos o Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Você consegue entender agora a relação que há entre voltar à essência e viver as promessas? A palavra vai gerar fé, a tua vida de fé vai agradar o Senhor, e quando você agrada o Senhor, quando você se agrada dEle, quando você se agrada da palavra dEle, quando você vive segundo a vontade dEle, que agrada o coração dEle, a Bíblia diz que Ele satisfaz os desejos do teu coração. Sabe, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. 2025, você vai voltar a ter a Bíblia como única autoridade na tua vida. Sabe, você vai parar de questionar, você vai viver pela fé, você vai viver pelo que você crê e não pelo que você entende. E quando você crê, você vai ver a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Você não vai se arrepender de voltar a ter a Bíblia como autoridade na tua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele. Então perceba que a realização dos desejos do nosso coração, viver as promessas de Deus para a nossa vida, está diretamente ligado à palavra. Sabe, logo, sem a palavra não há fé, sem fé não agrado a Deus, e se eu não agrado a Deus, não há desejo sendo realizado. E é isso que o inimigo quer. No final da história, sabe o que o diabo quer? Te impedir de viver as promessas de Deus para a tua vida. É isso que ele quer. E nem sempre para isso ele vai te oferecer coisas ruins ou coisas erradas. Às vezes ele vai te oferecer coisas boas, mas que não são para você, para te tirar do teu propósito. O propósito dele é que você não viva tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque quando você agrada a Deus, o coração de Deus, e Deus satisfaz o desejo do teu coração, o que acontece? O nome de Deus é glorificado, sim ou não? Se tem algo que deixa o diabo possesso, é quando você dá glória a Deus. Você não entendeu?
Se tem algo que deixa, vou fazer igual o pastor Lucas, se você não der glória 3 vezes, se tem algo que deixa o diabo possesso, é quando você dá glória a Deus. O diabo, ele era um anjo. E qual foi o erro dele? Qual foi o motivo da queda? Porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Ele queria ser glorificado como Deus. Então, o que ele puder fazer para você não glorificar o nome de Deus, ele vai fazer. E como? Evitando de você viver as promessas de Deus. Como que ele evita de você viver as promessas de Deus? Te fazendo questionar as Escrituras, tirar ela da centralidade da sua vida. Você não vai viver de acordo com a vontade de Deus para a tua vida e, consequentemente, não vive as promessas. Só que ele perdeu, porque nós entendemos, sabe, nós decidimos que nós vamos voltar à essência do Evangelho. Nós vamos ter o Senhor como única autoridade da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento, da nossa empresa. Nós vamos ter a Bíblia como autoridade inquestionável. Deus está levantando um povo comprometido em viver segundo a palavra e viver todas as promessas que Deus tem para ele, e o nome de Deus sendo glorificado na sua boca, na sua casa, na sua família, na vida de pessoas que não servem a Deus. Vão olhar e vão dizer: eu vejo Deus, só Deus poderia ter feito, e o nome de Deus vai ser glorificado. Aleluias. A palavra de Deus, ela é o único caminho para a salvação. Por isso que Jesus diz: creia no Senhor Jesus e será salvo. Ah, pastor, mas está dizendo para crer em Jesus, não na palavra. Mas Ele é a palavra. É isso que você precisa entender. A Bíblia diz no Evangelho de João que Ele é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Se você crê na palavra, vai ser salvo você e a sua casa. Ela é o único caminho, sabe, para que eu e você, quando a Bíblia diz Jesus é o caminho, Ele está dizendo a palavra é o caminho. E Ele não está dizendo que Jesus é um caminho. Porque quando eu digo um, que é um artigo indefinido, eu estou dizendo que existe possibilidade de ter outros caminhos, sim ou não? Essa dica de português você paga um lanche depois, tá? Mas quando ele fala o caminho, que é um artigo definido, elimina a possibilidade de ter qualquer outro. Não tem outra maneira de herdar a salvação se não for através de Jesus. Ele é o caminho, e se Jesus é o caminho, a palavra é o caminho. E é exatamente por isso que o diabo tenta tirar a autoridade da palavra, fazer você questionar, colocar dúvida no teu coração, porque se você tem dúvida, você não tem fé. Se você tem dúvida, você não obedece. E se você não obedece, você não vive a promessa. Se você não obedece, você não vai, né? É lógico, somos salvos pela graça, mediante a fé. Ah, é pela graça? Pela graça, mas é uma graça que é mediante a fé. E a fé vem de onde? Da palavra. Não tem outra maneira. Qualquer caminho que você tomar, você vai chegar na palavra como sendo o único caminho. E o diabo, ele sabe que a palavra é a fonte de tudo. E é por isso que ele tenta tirar a autoridade e a centralidade dela da nossa vida. Sabe, a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia diz que ela é útil, como nós vimos, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos aperfeiçoar, sabe, para nos preparar. Preste atenção, a palavra, ela tem o poder de fazer tudo o que Deus quer fazer em nós. E ela tem o poder de nos capacitar a fazer tudo o que Deus quer fazer através de nós. O que Deus tem para fazer em nós é através da palavra. O que Deus tem para fazer através de nós é através da palavra. Porém, Deus não pode fazer através de quem Ele não pode fazer em quem. Deus não pode fazer através de você, se primeiro Ele não puder fazer em você. Deus não pode usar quem Ele não pode transformar. A palavra é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. A autoridade aqui não é o pregador, não são os pastores, não são pregadores, não. O poder não está em nós, o poder está na palavra. Você tem noção do poder que há na palavra? Eu tive um professor, quando eu estava no seminário,
E ele era pastor de uma grande igreja há muitos anos. E ele estava 2 anos em adultério com a secretária. E ele continuava pregando. E um dia ele teve uma experiência com Deus e ele mesmo chamou a esposa, contou. Depois chamou, reuniu toda a igreja, confessou, pediu perdão, entregou o ministério e foi restaurar a vida e o casamento dele. Isso ele contou para a gente já depois de anos que tinha acontecido. E ele disse assim: durante os 2 anos que eu estava pregando, muitas e muitas pessoas foram curadas, foram salvas e foram transformadas, porque o poder está na palavra. Ele disse: eu não estava vivendo a palavra, mas quando eu ia pregar, eu pregava a palavra. Às vezes a gente está direcionando o poder para as pessoas. É por isso que, independente de quem vai pregar aqui, se você estiver aqui, você vai ser alimentado, você vai ser direcionado, você vai ser ensinado, você vai ser fortalecido, você vai ser curado, você vai ser transformado, porque vai ser gerado fé. Por quê? Porque nesse altar não se negocia a pregação da palavra. É lógico que ninguém vai, sabendo, ninguém vai permitir alguém que esteja, com a vida em pecado, estar no altar. Mas eu quero que você entenda que o poder está na palavra. O pregador, nós preparamos o sermão, mas não preparamos a mensagem. A mensagem já está pronta. Qual é o papel do pregador? É exatamente onde a gente fala da exegese, da homilética, é você pegar a mensagem que está ali e pregar a palavra. Nós não podemos acrescentar nem tirar nada. A Bíblia diz que tudo aquilo que eu acrescentar à palavra seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. O sermão é preparado pelo pregador, mas a mensagem já foi preparada. A mensagem já está na palavra. Sabe, a mensagem já está ali. Se não tiver, ela não deve ser pregada. A mensagem emana da palavra e não da mente do pregador. Da mente do pregador vem o tema, da mente do pregador, sabe, vem a direção do Espírito Santo, mas a mensagem é a palavra. Precisamos voltar ao lema que fez nascer a reforma protestante, que ali nasce a igreja evangélica. Não sei se você conhece a história, mas Martinho Lutero, ele se torna um padre, e ali, quando ele começa a conhecer a Bíblia, que naquela época a Bíblia era só em latim, então só quem sabia falar latim, consequentemente ler em latim, era o clero. Ele se torna um padre, ele começa a ter acesso ao conhecimento da palavra. E quando ele conhece a palavra, ele percebe que havia muita incoerência entre o que estava escrito e aquilo que era ensinado para o povo, e aquilo que era dali que tinha a questão da venda de indulgências, tinha a questão da venda do terreno no céu, tinha uma série de coisas que não estava na palavra. O que Martinho Lutero faz? Ele traduz a Bíblia para o grego, para que todo o povo tivesse acesso à informação. E aí o clero pressiona ele e diz: recolhe as Bíblias, tocaram fogo e disseram: você precisa negar e se enquadrar dentro daquilo. Lutero diz: eu não posso negar aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho aprendido. E ali nasce a reforma protestante. Qual é o sentido da reforma protestante? É ter a palavra como única regra de autoridade na nossa vida. Nenhuma teologia, nenhuma doutrina vai estar acima da palavra. Ela é suficiente. Sola Escritura é uma expressão que nasce, com a reforma protestante, que significa que somente a Escritura é a fonte de autoridade para nós como um cristão. Charles Spurgeon foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele escreveu essa frase, ele disse: leia bons livros, mas viva somente a palavra. Tudo que eu e você absorvemos de conhecimento precisa ser submetido ao crivo da palavra. Paulo, ele diz que ele ouvia de tudo e retinha o que era bom. O que ele retém, o que é bom, é o que estava dentro da palavra. Todo conhecimento deve ser submetido a ela. Sabe, eu sei que isso já é algo considerado arcaico. Isso já não atrai tanta gente para a igreja. As pessoas querem estar num lugar, e a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam meio que como coceira no seu ouvido quando ouvisse a verdade. Elas iriam levantar mestres para si mesmos, para falar aquilo que elas gostariam de ouvir. Mas aqui não. Aqui vai ser pregada a palavra. Mesmo que eu saiba que já não é mais, sabe, que já é
considerado arcaico. Mas é por isso mesmo que eu estou pregando sobre isso, porque a Bíblia diz que todas as coisas passariam, mas a palavra jamais passaria. Palavra jamais se tornaria irrelevante. Palavra jamais se tornaria desatualizada. Palavra jamais se tornaria sem vida. Palavra jamais se tornaria sem poder. Assim como Deus, a palavra ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Você começa a ler a Bíblia, parece que ela foi escrita há 1 ano atrás. Sabe, a gente precisa restabelecer o senhorio de Cristo, como nós falamos no último domingo. Ter Ele como nosso único Senhor. Mas nós precisamos restabelecer a supremacia, a autoridade da palavra de Deus na nossa vida. Porque o diabo começa a nos fazer questionar e duvidar, para depois nos levar a desobedecer, e para depois vir as consequências. Sabe, é por meio da palavra que nós nascemos de novo, é por meio da palavra que nós crescemos, é por meio da palavra que nós somos fortalecidos para viver uma vida de vitória sobre o pecado, para viver uma vida de vitória sobre a tentação, para viver uma vida de vitória sobre as adversidades, sobre as dificuldades. É através da palavra. E por tudo isso que ela representa, e por todos esses resultados que ela produz em nós, e que vai levar à glória de Deus, é que o diabo tenta, de maneira muito sutil, tirar a autoridade da palavra da nossa vida. E aí dentro desse mundo hoje tudo é relativo, não, isso aqui não é bem assim, você começa a diluir o Evangelho. Você começa a viver de acordo com aquilo que é conveniente para você, você obedece aquilo que não te custa nada, você obedece o que você acha que deve obedecer, e eu volto a dizer, você é livre. Mas se você obedece apenas aquilo que você concorda, quem é o teu Senhor é você e não Deus. Você pode estar na igreja, você pode passar a vida inteira na igreja e ir para o inferno, se você não tiver Jesus como teu único Senhor e não tiver a palavra como autoridade na sua vida. Você pode ser membro de igreja sem ter a palavra como autoridade, você pode ser um religioso, sabe? Você só não pode viver as promessas que Deus tem para você e nem herdar a eternidade que Ele tem para você. Salmo de número 1, projeta para nós. Ele diz assim: bendito. Outras traduções diz bem-aventurado. Mas a nossa tradução da NVI, por isso que a gente usa muito a NVI, que ela traz palavras mais claras. Olha o que ele diz: como é feliz. Essa é a expressão usada para dizer bendito ou bem-aventurado. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz. As pessoas têm buscado a felicidade no dinheiro, no poder, no status, nos prazeres. E olha onde está a felicidade. Ele diz: como é feliz o homem, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pode passar. Ao contrário, quem é feliz? Aquele cuja sua satisfação não é obrigação, é prazer, é satisfação. A palavra para ele, ler a palavra, viver a palavra não é um peso, não é uma obrigação, não é perda, é prazer, é alegria, é satisfatório. Sabe, vir para a igreja não é uma obrigação, não é um peso, é um privilégio. Ele diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Lembra que ele está falando de quem é feliz. E nessa lei medita dia e noite. Pode passar. Olha o que vai acontecer com quem fizer essa escolha. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Tão prejudicial quanto atrasar o que Deus tem para fazer na sua vida, tão prejudicial também é as coisas chegarem antes do tempo certo. Porque se chegar antes, você recebe, mas não mantém. Ele diz: as coisas acontecem no tempo certo. Suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, prospera. Agora vamos ver o que acontece com aquele que não tem a palavra como autoridade, que é o ímpio. Não é o caso dos ímpios.
Eles são como a palha que o vento leva. Está aqui agora, depois não está mais. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós precisamos restaurar a autoridade da palavra na nossa vida. Submeter tudo à palavra. E a Bíblia diz que assim nós encontraremos o caminho da verdadeira felicidade. Tudo o que fizermos vai prosperar. E a Bíblia diz, como eu disse anteriormente, a prosperidade de Deus, ela não acrescenta dores, ela não traz riscos. Tudo que a gente fizer vai prosperar. E é engraçado que ele diz que o ímpio não permanecerá, nem no dia do julgamento, nem na congregação do justo. Eu aprendi com o pastor Eibe que a excelência atrai os excelentes e afasta os medíocres. A mediocridade atrai os medíocres e afasta os excelentes. Quem gosta da coisa bem feita vai atrair quem gosta das coisas bem feitas, e quem gosta das coisas mal feitas não vai ficar no ambiente. Por quê? Porque ter as coisas bem feitas tem um preço, sim ou não? Da mesma maneira, quem gosta das coisas mal feitas atrai quem gosta de coisa mal feita, e quem gosta da coisa bem feita não vai permanecer ali. O que ele está dizendo? Quem gosta, Quem gosta de viver a palavra na essência, de viver a verdadeira palavra, atrai quem gosta de viver a palavra. E o ímpio, aquele que não está comprometido totalmente com a palavra, ele não permanece. Da mesma maneira que quem está totalmente comprometido com a palavra não permanece num ambiente onde a palavra é negociada, onde ela é diluída. A gente só precisa escolher que tipo de pessoas nós queremos ser. Isso vai definir o tipo de pessoas que nós vamos atrair e o tipo de igreja que nós vamos ser e as promessas que nós vamos viver. E a escolha que nós fazemos é de voltar à essência, de voltar a ter a Bíblia como autoridade infalível, inegável, incontestável na nossa vida. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 22 e 24. Olha o que diz esse texto. Preste bem atenção. Sejam praticantes da palavra. Preste atenção aqui, evite o movimento ainda, nós já vamos encerrar. Isso aqui é a cereja do bolo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quando você conhece a palavra e não obedece, você está enganando o pastor? Você está enganando seu líder? Você está enganando a Deus? Você está enganando a quem? A você mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ele compara alguém que vai na frente do espelho, olha, e quando ele sai dali, ele já não lembra mais do que ele viu. Aquele que ouve e não pratica, a pessoa vem para o culto, ouve a palavra, mas quando passa por aquela porta, esquece tudo que ouviu. E continua a viver sua vida do seu jeito, de acordo com a sua vontade, com seus princípios, com seus valores. E aquilo que ele ouviu da palavra não se torna uma prática na vida dele. E quando a gente escolhe esse caminho, nós estamos enganando a nós mesmos. Por quê? Porque a gente acha que a gente está indo para um caminho que a gente não está indo. O único caminho que salva é quando nós temos o Senhor como único Senhor e autoridade na nossa vida. E quando nós temos a palavra como única autoridade e regra de fé e prática na nossa vida. Quando nós não apenas conhecemos, mas praticamos. E aí eu volto a repetir e fechar com a frase de Charles Spurgeon, quando ele diz: leia bons livros, adquira muito conhecimento, mas viva a palavra. E aí você vai ver as promessas de Deus, porque você vai alegrar o coração de Deus, se agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do